meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Reino do Céu. Estamos aqui para mais uma vez trazer algo da Palavra de Deus, né? Trazer um estudo, uma meditação, um versículo para a nossa compreensão e para a nossa edificação. Tá certo, meus irmãos? Quero trazer aqui uma parábola de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Tá? Eu vou ler somente o último versículo. Vou colocar aqui na tela para vocês, o último versículo. Mas eu vou fazer algumas leituras durante a parábola para a gente ter uma compreensão. Eu espero que você pegue a sua Bíblia na sua casa, acompanhe comigo esta leitura, para que nós venhamos compreender plenamente a parábola, né? A parábola que o Senhor fala que os derradeiros são os primeiros e os primeiros derradeiros. Como assim, né? Então essa parábola, o Senhor já falava nessa parábola em forma enigmática, como seria os primeiros e os derradeiros, os escolhidos. Tá certo? Então o texto diz assim: assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero falar alguns trechos aqui dessa parábola, porque ela começa em Mateus capítulo 20, versículo 1, né, onde o Senhor vai dizer que o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Né? Então ele vai dizer que o reino do céu é semelhante, né, a um pai de família que foi procurar trabalhadores para a sua vinha, certo? Ele vai contar essa parábola. Então, de madrugada ele saiu e escolheu os primeiros trabalhadores, tá? Só que ele ajustou um salário de 1 denário para aqueles trabalhadores, pelo trabalho, pela diária. 1 denário pela diária do trabalhador, né? Os primeiros da manhã. Só que a Bíblia vai dizer que ele saiu outras vezes. Por exemplo, pela terceira hora, ele também saiu nas ruas a procurar mais trabalhadores para trabalhar na sua seara. E ele, chegando lá, encontrou mais pessoas que queriam trabalhar. E levou eles para trabalhar na vinha, também acertando com eles 1 denário, né? Então a Bíblia vai dizer que ali a seara daquele homem estava, durante o dia, ela foi chegando pessoas para trabalhar, né? Então a Bíblia vai dizer também que ele sai na hora sexta e na hora nona também, né? Nós sabemos que a terceira hora descrita na Bíblia são 9 horas da manhã. Foi ali onde ele pegou os segundos trabalhadores, né? A terceira hora são 9 horas, né? Contando de 6 horas, 7, como 6 horas sendo 0 hora, 7 horas é a primeira hora, 8 horas é a segunda hora, 9 horas é a terceira hora, que era assim o calendário judaico de 6 às 6. Tá certo? Assim o calendário bíblico, calendário de Gênesis, né? Tardes e manhã o primeiro dia, tardes e manhã o segundo dia, certo? Então ele diz que na hora sexta são meio-dia. Ele saiu na hora sexta e levou mais pessoas, também acertando a um preço de 1 denário. E ele sai também na hora nona, que é 3 horas da tarde, né? Na hora nona também ele acerta um salário. E também ele vai sair na hora 1/10, décima. Ou seja, na hora 11ª, que são 5 horas da tarde, né? E o dia se encerrava às 6 horas da tarde, né? No nosso calendário, às 6 horas da tarde. Para eles lá era na 12ª hora, né? Tá certo? Então chegou pessoas para trabalhar e trabalharam somente 1 hora, né? E esse trecho em que eu li vai dizer que aqui foi na hora que ele foi acertar o pagamento deles, certo? E quando ele vai acertar o pagamento desses homens,
os primeiros que trabalharam o dia todo reclamaram, porque eles viram, os que trabalharam somente 1 hora, estavam recebendo 1 denário, né? E eles pensaram consigo, se os que chegaram por último estão recebendo 1 denário, certamente nós vamos receber 3 ou 4 ou 5 denários. Esqueceram de que o Senhor tinha acertado com eles 1 denário por dia, né? Então eles começaram a reclamar. Eles foram primeiros a ser chamados, mas começaram a reclamar, começaram a murmurar, né? Porque estavam recebendo a mesma quantia dos últimos. Esquecendo de que eles entraram em um acordo que o salário de um denário era o correto para um dia, mas o Senhor quis pagar também aos últimos também o mesmo valor, né? Então nós temos um entendimento que por causa da murmuração, por causa de que murmuraram, né? Eu vou já trazer uma compreensão dessa sobre isso para vocês, né? Nos traz um entendimento de ser indigno para o reino do céu, né? Não devemos reclamar, ou que trabalhamos muito ou que trabalhamos pouco, porque o reino do céu é semelhante a isso. Não tem quem trabalhe mais e vai herdar, e quem trabalhe menos não vai herdar, não tem isso. É a graça, é a salvação, ela é dada a todo que crê, né? Não tem uma medida de mais ou menos, não, é todo que crê. Porque, meus irmãos, tem pessoas que trabalharam a vida toda, né? Vamos supor, trabalharam 20 anos, 30 anos em prol do Evangelho para herdar o reino de Deus, de paz, de alegria, de gozo eterno. Mas tem pessoas que vão ser alcançadas nos últimos minutos, né? Tem pessoas que vão ser alcançadas, assim como o ladrão da cruz. Passou a vida toda fazendo mal, fazendo o que era errado, mas quando ele se converteu, a chance que Deus deu para ele se converter foi no último minuto. E não tem diferença. Ele vai herdar a salvação, ele vai herdar o reino do céu, né? Porque o reino do céu é dado, hoje é dado, né? Na nova aliança é dado a quem se arrepende e nasce de novo. Então temos que nascer todos de novo para que possamos herdar o reino do céu. Isso não importa se foi no começo da nossa vida, se foi na metade da nossa vida ou se foi no final da nossa vida. Esse é o primeiro entendimento, né, dessa parábola, mas ela é muito mais profunda. Eu vou ler aqui com vocês uns textos auxiliares para que nós venhamos entender a profundidade dessa parábola, tá certo? Atos 3, 26, quero ler com vocês, acompanhe comigo na tela. Aqui é a pregação de Pedro, né? Segunda pregação de Pedro, do Evangelho. Pedro vai nos trazer o entendimento ali de Abraão, que o Evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão, né? E Pedro, entendendo isso, Pedro vai dizer: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, nos apartar a cada um de vós das vossas maldades, né? Ou seja, Pedro está trazendo aqui para nós a explicação da promessa feita a Abraão, que bendita seria todas as famílias da terra, lá em Gênesis capítulo 12, né? Tanto que o trecho 25 diz assim: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, né? Ou seja, os pais dos judeus foi Abraão, Isaque e Jacó, e a aliança que Deus fez, a nova aliança que Deus prometeu, e eles já creram nessa aliança, né? Foi em Abraão, né? A promessa da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Na descendência de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E Paulo vai explicar lá na carta aos Gálatas que a profecia dessa descendência não era simplesmente os filhos de Abraão, de Isaque e Jacó, mas seria Cristo, né? O descendente. Ele vai dizer lá que é o descendente, e o descendente que é Cristo, né? Então, em Cristo serão benditos, seriam benditas até os confins da terra, em Cristo. Ou seja, o Evangelho através de Cristo
alcançaria até aos confins da terra, né? Essa é a mensagem do Evangelho, né? Essa é a mensagem de Cristo, que a salvação, através do Evangelho pregado, seria pregado por todo mundo e alcançaria todos aqueles que crescem. Não que todas as pessoas, todas as famílias do mundo seriam alcançadas, mas de todas as famílias do mundo o Evangelho alcançaria, porque ia crer na mensagem, certo? Então o que Pedro está nos dizendo aqui, ele tá para nós ter uma explicação completa, ele diz que no texto 26 que eu li, né, ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro enviou a vós quem? Aos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, né? A nação de Israel enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar de cada um das vossas maldades. Ou seja, quando o Evangelho alcança qualquer família, qualquer pessoa, essa pessoa, quando ela nasce de novo, ela começa a se apartar de quê? Do mal, do pecado. Começa a não querer mais o pecado, a se afastar e a viver para agradar a Deus, certo? Mas o que Pedro está dizendo aqui é que Deus enviou primeiro, depois de ressuscitado, enviou primeiro a vós, né? Tanto que a primeira igreja ela foi somente formada com judeus, a vós, a nação de Israel, né? Ou então foram os primeiros, que para a gente entender aqui a parábola de Jesus, que a gente fez a primeira reflexão. Primeiro Jesus ressuscitou e foi enviado a vós. Vós quem? Aos judeus. Porque a Bíblia toda, meus irmãos, a Bíblia toda ela fala de duas naturezas, de duas nações. O mundo ele é dividido em duas nações. Judeus, os primeiros a ser chamados, né, para trazer, os primeiros a ser chamados e a ser confiados os oráculos de Deus, o Evangelho, né, e toda a salvação. E depois Deus alcançaria todas as nações, porque ela é dividida em duas, judeus e o resto do mundo, né? Judeus é judeus e o restante de todas as nações elas são gentílicas, né? São gentílicas, são povo que não teriam as revelações, né? Mas aí Deus promete que alcançaria todas as famílias da terra, né? Então eu quero ler aqui com vocês um trecho que Paulo e Barnabé também pregaram, né? E é tão interessante isso que a gente vai ver como era a pregação de Paulo, a pregação dos apóstolos, a pregação, as primeiras pregações verdadeiras, que elas eram bíblicas, diferente das de hoje, né? E aqui eu mostrei um pouco da pregação de Pedro, usando desde Abraão. Sempre a gente vai ver isso, né? Eu tenho aqui no canal os vídeos, a pregação, como pregaram os apóstolos, né? Tem, se eu não me engano, 3 vídeos. Vou deixar aqui a capazinha aqui na tela para vocês verem. Se quiserem visitar lá, olhar lá e assistir para vocês verem como como ficou bacana. Então, Paulo e Barnabé também vai falar dessa mesma forma. Vocês viram que Pedro falou aqui que depois que ele foi ressuscitado foi enviado a primeira voz, né? E lá no trecho lá da parábola ele vai dizer que os primeiros serão os derradeiros, né? Você está entendendo mais ou menos o sentido, né? Então, vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Tá certo? Entenderam? Paulo está dizendo, era mister que a vós se pregasse primeiramente a palavra de Deus. Paulo estava pregando dentro de uma sinagoga, certo? Dentro de uma sinagoga judaica. Simplificando aqui, Paulo estava pregando no mesmo sistema religioso em que ele vivia antes de se converter, tá? Então Paulo está dizendo para os judeus, né, que endureceram o coração e não aceitaram o evangelho, por serem descendência de Abraão, por ter o sangue de Abraão, eles se gloriavam e achavam que não necessitava
do Cristo, do Messias, né? Então Paulo está pregando para eles e está dizendo: era misto que a voz se pregasse primeiro a palavra de Deus. Por quê? A primeira igreja, ela foi totalmente judaica. Os primeiros cristãos, os 12 apóstolos, totalmente judaico. E eles tiveram a oportunidade primeiro de receber o evangelho. Mas a Bíblia já estava predita em Abraão que seriam benditas todas as famílias da terra, mas primeiramente aos judeus. Pois tudo enquanto vem, meus irmãos, para esse mundo, primeiramente aos judeus, está escrito em algum trecho aqui, que primeiramente as coisas vêm para os judeus. Se é bênção, vem para os judeus. Se é maldição, vem para os judeus. Primeiramente aos judeus, depois os gentios. E depois essa palavra chegou aos gentios. E a gente olha para um contexto do mundo hoje, a gente vê que, levando em consideração, tem muitos cristãos, mas a gente sabemos que poucos no meio dos cristãos verdadeiramente são cristãos, porque a religiosidade ela tomou de conta, né, e assumiram os seus papéis. Mas sabemos que tem pouco cristão verdadeiro no meio do mundo, mas comparando com os judeus, tem muito mais cristão, né? A palavra de Deus está manifestada no meio dos gentios, tá? Essa compreensão, meus irmãos, a gente entende bem quando a gente também compreende as duas casas de Israel. Quando a gente entende, né, que Deus sempre trabalhou com essas duas naturezas, Deus sempre trabalha para juntar esses dois povos, para trazer para Cristo, né? Se você ainda não conhece as duas casas de Israel, vou deixar aqui também para você ver que aqui no canal eu tenho o básico das duas casas de Israel, né? Que vai nos trazer uma compreensão bem bacana do Novo Testamento, das cartas de Paulo, tá? Então Paulo, quando prega dentro dessa sinagoga, mas Barnabé, né, ele diz isso que a gente leu, né? Mas vós, primeira palavra, visto que pregasse primeiro a palavra de Deus no meio dos judeus, mas eles rejeitaram, né? E não aceitaram a palavra para serem salvos. Então é isso que nós voltamos para os gentios, né? Então os gentios que por segundo vieram receber a palavra, muitos estão entrando hoje no reino do céu, primeiramente daqueles que receberam a palavra, certo? Essa é uma compreensão geral dessa parábola, né? Os primeiros serão os últimos. Porque, meus irmãos, nós sabemos que por mais que os judeus estejam com o coração endurecido, sempre vai ter um remanescente de judeus crendo na palavra, mas que a plenitude dos judeus, elas vão vir agora no período do fim, né? Agora quando manifestar o anticristo, porque eles reconhecerão que o Cristo a que eles mataram verdadeiramente é o Salvador e vão se converter, vão chorar amargamente como quem chora pelo unigênito, pelo primogênito, né? Então a figueira florescendo, a gente vai ver em muito pouco tempo, a gente vai ver isso. Então eles vão voltar para Deus através do evangelho em um grande número, em massa, né? Mas serão por último, porque os gentios receberam o evangelho já há muito tempo, tá certo? Então é essa, meus irmãos. Então é isso. Essa é uma explicação da parábola, um entendimento da parábola, tá bom? Se você tiver gostado, né? Se você tiver compreendido, se tiver te abençoado essa palavra, compartilhe com um amigo seu nas suas redes sociais, tá certo? Se você ainda não é inscrito, inscreva no canal para receber as notificações dos vídeos. E espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Fique todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.